Estou recebendo um chamado agora. Para o que você está fazendo e presta atenção nessa história. Anabel Reis, nossa repórter direto do Rio de Janeiro, ela já aparece aqui com uma das principais notícias desta segunda-feira. Um médico anestesista foi preso pela polícia e, segundo as investigações, este médico abusava sexualmente de pacientes durante as cirurgias. Aí você vai falar, Gotino, mas esse não é um caso que vocês mostraram outro dia? Não, é outro caso, é semelhante. A repórter Anabel Reis está no caso com a gente. Esse médico, ele sedava as pacientes e abusava das pacientes. Eu gostaria de saber, o médico é colombiano, né? E ele filmou os abusos. Anabel, boa tarde para você, as suas informações. Olá, boa tarde, Gotino. Andrés Carrilho, colombiano, médico, anestesista, casado com uma médica e parecia acima de qualquer suspeita. Só que ele filmava os abusos que cometia contra pacientes. A polícia já identificou ao menos 2 vítimas em uma nuvem. Essa investigação começou por conta de outro crime. Ele acendeu os alertas da Polícia Federal porque armazenava conteúdo de pornografia infantil. A Polícia Federal remeteu esse caso para a Polícia Civil e, ao analisar os 20 mil vídeos, descobriu 3 vídeos que chamaram muita atenção. São os vídeos justamente em que ele se filma abusando de 2 pacientes em 2 hospitais diferentes aqui do estado do Rio de Janeiro. A polícia conseguiu, através dos dados desse vídeo, identificar a localização onde eles foram feitos, também o dia e horário. E com isso conseguiu chegar até as pacientes, que já vieram aqui na delegacia e se identificaram nesses vídeos. Elas disseram que não lembram de nada porque estavam sedadas. Esse homem foi preso em um condomínio na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, no dia de hoje. Quem abriu a porta da casa foi a esposa dele. A polícia chegou até o quarto dele, ele ainda estava dormindo e foi dado a voz de prisão para esse homem algemado e trazido aqui para a delegacia, onde as investigações vão continuar, porque pode ser que ele tenha feito outras vítimas. Em depoimento, Gotino, esse homem, ele confessou que abusou essas 2 mulheres e também que armazenava esse conteúdo de pornografia infantil. A gente teve acesso ao depoimento, tem alguns trechos aqui que chamam muita atenção. Ele disse o seguinte, abre aspas, não sabe precisar o motivo pelo qual nutriu dentro de si a compulsão em ver e armazenar pornografia infanto-juvenil. Em outro trecho, ele diz que além de colecionar os vídeos, o declarante reconhece a si mesmo nos vídeos que foram obtidos pela Polícia Civil. E no terceiro trecho ainda ele diz o seguinte, o declarante esclarece que não contou com a participação de outras pessoas para cometer esses abusos contra pacientes, que aguardava a melhor hora, momento em que estivesse sozinho e aproveitava. A polícia vai continuar investigando esse caso para saber se outras pessoas participaram ou não e se ele fez outras vítimas. Os inquéritos vão ficar separados. Um investiga o abuso contra mulheres, nesse caso 2 mulheres, uma delas idosas, uma outra estava fazendo laqueadura e a outra retirando o útero. E agora a polícia investiga se, além dessas 2 mulheres, sendo uma delas idosa, se ele fez outras vítimas além dessas e também agora vai, com outro inquérito, investigar o caso da pornografia infanto-juvenil. Existe a suspeita que esse homem, ele tenha criado um perfil falso, se passando por uma criança, adolescente, para conquistar a confiança de crianças e adolescentes, para que eles fizessem vídeos para esse homem e enviasse pelas redes sociais. A gente está acompanhando cada detalhe desse caso bárbaro e qualquer novidade a gente volta a te chamar, Gotino. Vamos lá, Anabel, eu quero que você fique comigo aqui, competente repórter da Record no Rio de Janeiro. A Anabel vai trazer mais informações agora pra gente, porque eu tenho alguns questionamentos. A Anabel até me mandou pelo WhatsApp todas as informações, inclusive boletim de ocorrência, o registro na polícia. A Anabel está por dentro do assunto. Se tem alguém que sabe desse caso, é a Anabel Reis. Ana, fica comigo aqui, por favor, porque eu vou colocar o Lombardi nessa roda de conversa, mas eu queria trazer para você, esse caso é um dos principais assuntos desta segunda-feira. Esse é o caso que você vai ver no noticiário à noite, na televisão. Esse é o caso que você vai ver na primeira página do jornal amanhã. O Balanço Geral já está trazendo esse caso agora. É um canalha? É. É um vagabundo? É
É um nojento, desculpe os termos. Ah, Gotino, um médico vem de fora, a nacionalidade dele não tem nada a ver, porque o outro que fazia a mesma coisa há alguns meses atrás era brasileiro. Isso é do ser humano, da pessoa dele. Esse daí é colombiano, o outro era brasileiro, eles faziam a mesma coisa. Num momento de fragilidade, num momento difícil que a pessoa está passando, num momento em que a pessoa está sedada, este homem abusa desta mulher. Que punição merece uma pessoa dessa? A mais severa das punições. O Brasil não tem prisão perpétua, mas esse homem deveria pegar 700 anos de cadeia. Ele já confessou os crimes. Inclusive, a Anabel Reis, ela vai poder trazer aqui informações sobre a esposa dele, médica. Eu recebi uma informação agora que a polícia chega na casa dele, ele está no quarto dormindo, e a polícia conta à esposa, ela fala, não, meu marido não. O meu marido não. Aí a polícia fala assim, dá uma olhada nesse vídeo aqui. E aí descobriram que ele tinha 20 mil vídeos de pornografia infantil armazenados. Então vamos lá. Estamos entrando na história agora, do jeito que a gente trabalha. Vão surgir outras denúncias, pode ter certeza disso. A polícia já está esperando por isso. Médico anestesista preso pela Polícia Civil aqui no Brasil. E segundo as investigações, ele teria abusado sexualmente de pacientes durante as cirurgias. Ele já confessou. A repórter Anabel Reis está no caso, ela vai poder contar um pouquinho sobre essa relação. Quando a polícia chega, a mulher, ela não acredita até agora. O médico é colombiano, casado com uma médica, e ele filmava os abusos. Me dá a imagem do momento da chegada da polícia. Abre o áudio, ó. Chegou assim o áudio, tá? Infelizmente. O vídeo já chegou assim, ele é surpreendido na casa dele e a esposa Lombardi parece não acreditar no que ela está vendo. Ela se surpreendeu, né, quando disseram isso para ela, que o marido está envolvido. E ele confessa dois casos, mas tem muito mais. Isso também faz lembrar, sabe quem? O Roger Abdelmaci, que fazia a mesma coisa, dopava as pacientes para abusar delas. E tem o caso recente... Que é do anestesista. O anestesista. Num parto, durante um parto. Isso. E ele filmando o que ele fazia com a pessoa que estava dando à luz. Anabel Reis está me chamando com novas informações desse caso, atualizando todo o noticiário, trazendo a informação para quem está chegando agora aqui no Balanço Geral. Anabel, você, por favor. Gotino, quem abriu a porta da casa, como você disse, foi a esposa dele. Nas redes sociais, ele compartilhava diversas fotos com essa mulher e vídeos também, inclusive do pedido de casamento que aconteceu ali embaixo da Torre Eiffel, em Paris. Ele compartilhava as imagens com a esposa, que também é médica, também é colombiana. Ele está aqui no Brasil há 6 anos. Ele veio para cá, fez a prova de revalidação. Ele estava em situação legal aqui no país, inclusive atuando como médico de forma legal. Só que a gente já tem a nota do CREMERD que diz o seguinte, o Conselho de Medicina, que vai investigar, abrir uma sindicância, porque quando ele cometeu esses abusos, um deles aconteceu em 2020 e o outro em 2021, ele ainda não era credenciado. O credenciamento dele só foi feito em 31 de janeiro de 2022. Portanto, quando ele cometeu esses 2 crimes, um em um hospital federal e outro em um hospital estadual, ele ainda não era um credenciado do CREMERD e, por isso também vai constar na investigação do Conselho de Medicina. A gente também teve acesso, perguntou para os 2 hospitais onde esses casos aconteceram, eles disseram o seguinte, que eles estão em contato com a polícia, foram eles que ajudaram a polícia a chegar até essas pacientes e que esse caso está sob sigilo, que eles não podem falar mais detalhes. Os 2 hospitais, um federal e outro estadual, disseram que esse médico não
não atua mais na unidade. Um deles desde 2021 e o outro desde 2020, segundo informações dos próprios hospitais. Agora, a investigação da polícia não para aqui de forma nenhuma. Agora a polícia tenta identificar se outras pessoas foram vítimas desse homem, desse médico colombiano, porque ele filmou esses dois abusos e guardava essas imagens. É possível que ele tenha feito outras vítimas que ele não filmou, é possível que ele tenha feito outras filmagens que ele descartou. Isso tudo vai ser investigado pela Polícia Civil, pela Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente. Aí você se pergunta, por que Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente? Porque esse caso chegou até essa delegacia, porque esse homem também, além de abusar de mulheres, nesse caso 2 comprovados e que ele admitiu, uma mulher idosa e uma segunda mulher, uma fazendo laqueadura e a outra retirando o útero, na mesa de cirurgia apagadas foram abusadas, ele também armazenava material de pornografia infantil, mais de 20 mil vídeos de pornografia infantil. Só que a polícia quer saber se ele não só armazenava, mas se ele também produzia esse material. Por quê? Existem ali vídeos que foram recuperados do celular, que são vídeos filmados da própria tela, de uma conversa de redes sociais. Então a polícia suspeita que esse homem criou um perfil falso, se passando como criança ou adolescente, para conquistar a confiança das possíveis vítimas e, a partir disso, essas crianças compartilhavam vídeos e fotos. Segundo o delegado responsável pelo caso que eu conversei, as imagens são tão chocantes que ele não viu isso em todo o tempo de profissão dele, essas imagens e vídeos compartilhados. E agora a polícia investiga, então, 2 inquéritos separados. Um relacionado a crianças e adolescentes de pornografia e o outro do abuso de mulheres vítimas, pacientes desse anestesista que estava atuando aqui no Brasil de forma legal desde 2022. Ele é colombiano, se formou lá na Colômbia e depois seguiu aqui para o Brasil para fazer especializações e também fez a revalidação do diploma para poder atuar aqui no Brasil. Esse caso chama muita atenção e lembrem muito o caso que a gente cobriu em julho de 2022, quando o médico Giovanni também abusou de pacientes. No caso dele, desse anestesista que foi preso em julho do ano passado, ele se aproveitava do momento do parto. E no caso dele, as filmagens foram obtidas porque a equipe de enfermagem suspeitava desse médico que tinha um comportamento estranho. E aí, a partir disso, fizeram a gravação que levou à prisão desse médico que já está em julgamento agora, o Giovanni. Esse caso se assemelha muito, mas os vídeos obtidos pela Polícia Civil foram filmados pelo próprio abusador, que guardava essas imagens como uma forma de troféu. E a polícia conseguiu chegar até esse material e continua agora as investigações para descobrir se outras mulheres também foram vítimas desse homem, que além de atuar na rede pública de saúde, também atuava na rede particular. Gotino. Olha aí, Anabel Reis, quando eu falei para você que estava me assistindo que se tinha alguém por dentro do assunto era a Anabel Reis, ela trouxe todas as informações, mas eu trago você agora para conversar comigo aqui. Imagina a cabeça desta médica, desta mulher, desta esposa, surpreendida na manhã desta segunda-feira pela polícia e ela acreditando viver um sonho. Ela conheceu um rapaz, se apaixonou, casou e ele foi pedir ela em casamento no pé da Torre Eiffel em Paris, com um violino, com aquela iluminação. Ele pede a mulher em casamento, dizendo, olha, estou no Brasil, vou trabalhar no Brasil, vou viver no Brasil junto com você, você é médica lá, eu também serei médico lá. E ele faz todo o processo, consegue vários empregos, ele trabalha em vários hospitais, público e particular. E a mulher acredita que está vivendo um relacionamento bacana com um cara legal, com uma pessoa que salva vidas. Mas ele é um monstro. Ele é um monstro. A gente não consegue dimensionar como é escroto esse cara. Você pegar uma mulher que está indo para uma mesa de cirurgia para retirar um útero, como está a cabeça dessa mulher? Porque qualquer pessoa, homem ou mulher, que vai para uma mesa de cirurgia para retirar um órgão, você sabe que tem sequelas, que tem consequências, e você vai retirar porque, obviamente, você está com um problema de saúde. A mulher que vai para uma mesa de cirurgia para retirar um útero é muito mais pesado para a mulher retirar um útero.
muito mais pesado. Porque o útero, se ela pensa em engravidar, se ela pensa em ter filhos, ela não vai ter mais. A mulher, com as questões hormonais, ao retirar um útero, tem consequências. Porque a mulher tem a menopausa, então a retirada de um útero traz um peso muito grande para a mulher. Então ela vai para uma mesa de cirurgia lamentando, sofrendo. Ela toma uma sedação e ela está sendo abusada ali. 700 anos de cadeia para um monstro desse, ele já confessou o crime. 700 anos de cadeia para um monstro desse é pouco. Está na hora da gente colocar na mesa o peso da punição para esses bandidos. Não pode falar, olha, vamos ver aqui 12 anos de cadeia, cumprir 3, 4, e aí nós vamos fazer a saidinha dele no Natal. Não. 700 anos de cadeia e nunca mais vai ver a luz do dia, bicho. Tá na hora de parar com essa conversinha. Aqui a lei é muito branda. Aqui a lei é muito branda. Daqui a pouco esse cara tá na rua de novo. E por que se descobriu? Porque ele filmou. É. E ficou com ele. Porque do contrário... Um monstro. Nada. Olha, eu não consigo dimensionar. Um abusador completo. Agora, tem um detalhe interessante nessa história Crianças. que a Anabel acabou de dizer, porque ele trabalhou durante 2 anos no hospital federal e no hospital particular no Rio de Janeiro, sem ter o direito ainda de trabalhar. Sim. Então, tem muitos hospitais que contratam, ele veio da Colômbia, ninguém sabe quem é, se apresenta, trabalha e acumula 20 mil. Sabe o que são 20 mil vídeos? 20 mil vídeos. É uma coisa muito séria. Como você disse, esse sujeito aí tem que colocar numa cela, fechar e trancar a chave, jogar a chave fora.